participação sobre o livro Amanuense Belmiro. E caso surjam as questões que vocês queiram levantar, não se inibam. Vamos aproveitar, vamos explorar do rapaz, tá? Levantem as questões com naturalidade, porque tem pessoas que são meio tímidas, mas não vão ter isso, não. Vamos jogar para fora para aproveitar bem, aproveitar ao máximo a fala do Valdir. Então, um bom trabalho para todos vocês. Boa tarde. Para nós é uma honra, um prazer enorme, incomensurável mesmo. Daquela coisa que não cabe dentro da gente, pela pequenez que somos e pela enormidade das pessoas presentes. E eu tenho hoje, aqui agora, uma obrigação de prestar uma homenagem muito sincera. A primeira delas é o agradecimento ao dono da casa, o Haroldo Pereira. Haroldo é o poeta que será aniversariante amanhã, dia 6. E Haroldo é uma pessoa que tem lotado isso aqui. Só basta que você sinta o calor físico e o calor humano da presença de todos aqui, vocês notarão a importância e a influência de Haroldo Pereira para este evento e para a cultura e a poesia da cidade. E eu fiz questão de chamar minha presidente da Academia Montes Clarense de Letras, minha amiga, uma pessoa que eu tenho profunda admiração por ela, Dona Ivone Silveira. Nós a chamamos de Dona porque é professora, aquela professora tradicional de todos aqui falam assim, eu fui aluno de Dona Ivone. Todos falam, eu fui aluno da Dona Ivone. Eu não tive o privilégio de ser aluno da Dona Ivone, mas a moça mais bonita que eu conheço, que eu já vi na minha vida, que é a minha mulher, foi aluna da Dona Ivone. Então eu fico compensado com muita vontade com isso, né? Então a Dona Ivone é uma pessoa muito especial e fez agora, é a oportunidade, eu não falei com ela quando vinha e subia aqui, justamente para que dissesse agora de público. Dona Ivone fez uma crônica que saiu no Jornal de Notícias de anteontem, falando sobre a minha modestíssima pessoa, mas de uma maneira tão carinhosa, tão boa, tão importante, tão imponente, que eu até me senti como se eu tivesse uma boa ou razoável importância de tão bonito que ela escreveu. Eu fiquei muito satisfeito e eu faria um agradecimento não só a Dona Ivone, mas com todos vocês como testemunhas aqui, de que a minha gratidão pelo que ela fez por mim é muito grande. Além de ser a nossa presidente da academia, é a pessoa que nos ajuda, que nos incentiva e é algo para servir de exemplo. Eu poderia dizer que ela está de parabéns em sendo homenageada. Eu acho que o Psyu está ganhando demais em homenageando Ivone Silveira. Me permita só uma interferência rápida, Valdir. Eu vou pedir a vocês podem vir mais para cá, podem até sentar aqui perto do palco da Procene, para aliviar, mas não está podendo nem ligar o ar-condicionado, aí talvez facilite lá na porta para a gente fechar e ligar esse ar-condicionado. Aí podem vir para cá, sentar aqui perto do palco mesmo. Do palco. Ou talvez do próprio palco. Vamos fazer uma interação. Vamos subir no palco, sentar. Acho que aí facilita para a gente ligar esse ar-condicionado. Tudo bem? Podem vir. Venham para cá, vocês que estão mais aqui na frente. É só para facilitar, porque se não fechar a porta lá não funciona o ar. Aí vamos colaborar para vocês mesmos, porque aí com o ar funcionando vai ficar mais tranquilo para todos nós. E hoje à noite, aqui às 20 horas, nós teremos o debate central do Psyu Poético, que é a Poética do Olhar, às 20h30 horas, com a participação da homenageada Ivone Silveira, do poeta Tiago de Mello e também do poeta homenageado também Tiago de Mello e do outro homenageado Anelito de Oliveira. Vai ser muitíssimo interessante, é imperdível esse debate, tá? Vocês estão todos convidados. E podem ficar à vontade, sentem no palco mesmo, próximo do Valdir, da Ivone, vamos compartilhar disso aí mais amplamente para a gente fechar e ligar o ar ali. Não é melhor, Miné? Ligar o ar ali, e aí vai ficar mais tranquilo para todo mundo. Muito bem. Para começarmos falando sobre Ciro dos Anjos, não necessariamente sobre Ciro, e sim sobre a sua obra, o Amanuense Belmiro, vamos lembrar aqui, em palavras rápidas, vocês são, em sua maioria jovens, né, pessoas que não têm necessariamente a obrigação de conhecer o Ciro dos Anjos. Eu vou ler aqui rapidamente a biografia do Ciro dos Anjos, porque para a nossa grande satisfação é Montes Clarense como nós. O Ciro, em palavras rapidíssimas,
Ele é filho do Coronel Antônio dos Anjos, que é nome de rua aqui no centro, e Dona Carlota, que é filha de Dr. Carlos Versiani, que é o Dr. Carlos, da Praça Dr. Carlos, a praça. Ciro Versiani dos Anjos, filho de Antônio dos Anjos e Carlota Versiani dos Anjos, nasceu em Montes Claros, Minas, a 5 de outubro de 1906. Ali passou a infância e parte da sua adolescência. Coincidentemente, fora do script, hoje seria o aniversário de número 95 de Ciro dos Anjos. Ele nasceu em Montes Claros há 95 anos atrás, no dia de hoje. E coincidentemente estamos aqui para falar sobre ele nesse dia. Em 1923 foi para Belo Horizonte a fim de estudar humanidades e fazer o curso de Direito. Empregado público e jornalista, permaneceu na capital até a sua formatura em 1932. Licencia-se então no emprego e retorna a Montes Claros para entregar-se à advocacia. Nesta atividade, pouco tempo milita. Logo volta à repartição e às redações em Belo Horizonte. Depois de desempenhar por alguns anos tarefas de gabinete em departamentos do governo, exerceu os cargos de diretor da imprensa oficial e presidente do Conselho Administrativo do Estado. Extinto esse conselho, em 1946, Ciro dos Anjos transferiu-se para o Rio, onde ocupou, durante o governo Dutra, as funções de diretor e presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Convidado em 1952 pelo Itamaraty a reger a cadeira de Estudos Brasileiros junto à Universidade do México, residiu nesse país até 1954, quando foi transferido para igual posto na Universidade de Lisboa. Em fins de 1955, regressou ao Brasil e em 57 foi nomeado subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República. No governo Kubitschek, trasladou-se Ciro dos Anjos para Brasília, onde exerceu depois as funções de conselheiros do Tribunal de Contas e professor da universidade. Aposentado em 76, voltou a viver no Rio. Não se desligou das atividades do ensino que desempenhara ainda na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Casado com Zelita Costa dos Anjos, justamente a menina do sobrado, que é esse livro que está em mãos, tem os seguintes filhos: Margarida, 65 anos por aí, Márcia Antonieta, Martim Afonso. Martim Afonso foi diretor executivo da São Paulo Alpargatas, a fábrica de tênis Adidas, essas marcas, o Stop, essas roupas jeans que vocês conhecem, usam, e chegou a presidente dessa companhia, chamada São Paulo Alpargatas S.A. O Antônio Joaquim, o João Carlos e o Francisco de Assis. Em 1969 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na vaga de Manuel Bandeira. Tem uma correspondência do Ciro, na qual ele diz que ele sucedeu ao Bandeira na academia e ele ficou meio desentrosado na academia porque ele teve que ocupar a cadeira que pertencia a um poeta. E ele não ficava tão à vontade, que ele preferia se fosse de um outro escritor. Mas pela responsabilidade, porque ele não teve tanto convívio com o Bandeira, né? Mas tudo que o Ciro escreve, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, era nesses termos que nós lembramos. E uma dessas passagens que ele consta, que vocês têm no livro, normalmente vocês estão lendo esse livro, o Amanuense Belmiro, que nós vamos falar sobre ele, mas aquele estilo do livro é o estilo pessoal do Ciro dos Anjos, quando ele esteve aqui em uma reunião da Academia Montes Clarense de Letras, lá no prédio da Faculdade de Direito, sob a presidência da Dona Ivone, no início de 1979, ele estava naquele momento falando, ele falava com a mesma tranquilidade com que ele escrevia, tudo que ele falava era bem pensado e de uma maneira bem literal, bem bonita. Aos 83 anos, eu mandei um bilhetinho para ele falando do aniversário e ele escreveu aqui justamente o seguinte: 83 anos pesam nos ombros e na alma,
e fica-se a contar em contagem regressiva, -1, imaginando na hora final e dizendo de si para si que, a despeito de tudo, a vida é bela e é triste deixá-la. O modo de ele escrever é todo assim. Tudo que ele escreve é desta forma. E foi assim que ele fez o livro O Amanuense Belmiro, a sua primeira publicação, em 1937, ele com 30 e poucos anos, né, já morando em Belo Horizonte, e ele fez questão de colocar toda a sua poética, aquele lado bonito, aquele lado encantador de saber escrever bem, nesse livro. Um livro publicado em 1930 e poucos, vocês poderiam pensar que hoje ele está velho. Nós teríamos dizer o seguinte: os clássicos são aquelas peças dignas de imitação. O Ciro dos Anjos é um dos maiores, para mim está entre os dois, ele e Machado de Assis, que seriam os maiores escritores brasileiros de todos os tempos publicados, vamos dizer assim. Esse livro, Amanuense Belmiro, foi publicado em 1932 e desde então ele continua sendo reeditado. Até agora, 92, por exemplo, ele estava comemorando 60 anos de publicação, por aí, aos 50 anos de publicação, 55, sempre ouvia-se falar que era um dos poucos livros que estavam há 50 anos sendo reeditado, que sempre havia cliente para ele, devido à grande qualidade do material, realmente bem escrito. Disse que esse livro tem a mesma qualidade, o Ciro tem a mesma qualidade do Machado de Assis. Eles, por sinal, têm o mesmo estilo, né? O estilo do Machado, como o Ciro, é aquela questão de bem empregar todo o português. Por sinal, toda a gramática que se preze tem Ciro dos Anjos, pelo menos a cada 5 páginas. Se vocês pegarem a gramática do Celso Cunha, eu não vou desafiar, que nós não estamos aqui para, diríamos, apostar nada, mas vocês podem abrir a gramática em qualquer página, especialmente quando se fala do modernismo, ou mesmo quando fala de verbos, ou qualquer outra situação, só tem algumas partes que o estilo comentado, naquele estilo de literatura comentada, que não fala do Ciro, quando ele não se encaixa no estilo. Mas quando se pega uma gramática mesmo, vocês podem abrir e vocês podem contar 5 páginas para lá ou para cá, que com absoluta certeza vocês encontrarão ali alguma frase que está baseando no Ciro dos Anjos para mostrar para o leitor como que aplica corretamente um verbo, como que se aplica corretamente um substantivo, como é que se pode colocar um plural de nome composto, por exemplo, né? Ele fala aqui os Borbas, né? Isso é citado como exemplo, já que o sobrenome é Borba, que há pessoas que acham que não tem plural os sobrenomes quando se refere aos patronímicos, né, os nomes de família, mas em verdade tem plural e o Ciro usa isso, né? No livro Abdias ele chega a perguntar para uma aluna: você é dos Ataídes, com plural, você é dos Ataídes de Montes Claros? E a menina confirma que sim. Então, ele sempre usa corretamente os Borbas, os Ataídes, e isso é citado como exemplo em toda a gramática que se preze. Falando então, a questão do Ciro é que o modo de escrever esse livro é uma profundidade sem igual. Ele usa uma espécie de diário. Vocês que estão em contato com o livro, vocês estão cientes que é como se fosse uma anotação. No inicinho do livro, ele começa fazendo uma previsão de fazer um trabalho, um dia ele escreveria um livro falando sobre Vila Caraíbas, que no caso é Montes Claros, né? E falaria da sua lembrança, de sua infância, sua adolescência em Montes Claros, na Vila Caraíbas, que é o nome fictício da sua cidade.
E ele começa imaginando, e um dia ele chega para a Jandira, que é uma moça que ele dá a ela umas características muito interessantes, e fala com Jandira, confidencia para a Jandira que gostaria de escrever um livro. Quando Ciro era vivo, eu escrevi para ele e pedi a ele a autorização para iniciar o meu trabalho, colocar ali como as primeiras páginas do trabalho, essa passagem, quando ele conversa, o personagem conversa com a Jandira, e ele disse que sim, que não teria o mínimo problema, e eu publiquei, e nessa época ele ainda falou, era mais interessante colocar isso do que os prefácios, e ele colocou, se não me engano dá para ler aqui, os prefácios são desnecessários. Entendo que os prefácios são desnecessários, atravessam no caminho que conduz o leitor ao livro. Tudo que ele escrevia, conforme eu disse, era desta forma. Então o Ciro, aliás, vamos dizer, o amanuense Belmiro, o Belmiro chega para a Jandira e disse que gostaria de escrever um livro. E ela fala para ele, mais ou menos com outras palavras, o seguinte: por que mais um livro, Belmiro, já havendo tantos? E ele diz, continua falando, que responderia para ela a mesma coisa de perguntar para uma mulher por que estar grávida em havendo tantos mortais. E disse, um livro é alguma coisa que está no interior do autor como um filho. E chega a dizer o seguinte: este filho está mexendo no meu ventre, não ao fim de 9 meses, mas sim de 38 anos. E ganhou um espaço, e já reclama, quer sair e reclama autonomia própria. E daí ele desenvolve a ideia de escrever esse livro como memórias. Mas ele vai anotando em forma de diário, e aos poucos o diário vai mostrando que ele vai perdendo essa ligação com a ideia de colocar a Vila Caraíbas, a ideia de colocar a adolescência, a ideia de fazer um livro realmente de memórias, e passa a escrever um livro do seu cotidiano, do seu dia a dia, da Belo Horizonte de 1935. Esse dado talvez seja interessante para vocês que farão o vestibular, porque esse livro, ele é um retrato, ele é uma crônica, ele é uma fotografia de Belo Horizonte da década de 30. Nos anos 30, Belo Horizonte era assim. A Rua Herê, ali no bairro Prado, ali pertinho da Contorno, próximo aos hospitais, e ele cita o Prado, ele cita a Rua Herê, que existe, ele cita as outras ruas que existem, ele cita a Avenida Afonso Pena, ele não fala Afonso Pena, ele fala a Avenida, porque era assim que era conhecida a Afonso Pena da época. E ele cita também a Rua da Bahia, com todo o seu encanto, até hoje, mística, aquele encanto que é a Rua da Bahia em Belo Horizonte. E ele fala da Praça 7, ele fala dos prédios que estavam começando a nascer, ele coloca Belo Horizonte no livro. E é a primeira obra a ter Belo Horizonte como cenário. Isso é um fato muito interessante, porque sendo um livro que tem Belo Horizonte como cenário, serviu de exemplo para outros. Porque hoje, e há uns 8 anos atrás talvez, conversava eu com Roberto Drummond, muito amigo aí de Haroldo Pereira, e eu falava com o Roberto sobre o amanuense Belmiro, e nós dissemos e comentamos que o amanuense foi o primeiro livro a ter Belo Horizonte como cenário. E depois o próprio Roberto citou isso, que ele usa Belo Horizonte no seu cenário, mas antes dele vieram Fernando Sabino, que também fez O Menino no Espelho, vocês conhecem, é Belo Horizonte, na rua tal, no apartamento, no último andar, e lá em cima tinha um passarinho. Aquela situação é colocar, aliás, ele até começa falando, o teto, o passarinho no teto, apartamento do prédio na rua do tal andar, do prédio da rua tal, número tal, do centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, mundo.
né? Essa é a situação do livro ao inverso do Fernando Sabino. Mas o Sabino não foi o primeiro, o Roberto Drummond não é o primeiro a utilizar o cenário belo-horizontino como tema de um livro. O primeiro foi o amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos. Daí a grande importância, porque analisando esse livro dá para ver como era Belo Horizonte da época, como eram os personagens, quais eram os costumes. Fala ali do parque municipal, fala das atividades literárias, fala discretamente, fala do futebol belo-horizontino, embora não cita os nomes dos times, mas ele chega a dizer que em um domingo triste, melancólico de Belo Horizonte, talvez ele iria ao futebol, que estavam anunciando um bom espetáculo e outras situações assim. Então é um livro que ele é cheio de metáforas. Ele não é um livro que vocês conhecem muito bem a figura da metáfora, né? É aquela forma de dizer uma coisa dizendo por outros meios bem mais bonitos do que o normal, né? Ele chega a dizer que o sol em determinados lugares chegou a invadir a casa, né? E ele cita que já não havia, né, mais sombras por ali. Então ele usa algumas metáforas, né? Ele coloca aqui, por exemplo, as qualidades das pessoas. Ele não cita a qualidade, ele não gosta de dizer que as pessoas são bonitas ou feias. Ele vai falando de outras formas para que nós entendamos o que ele está dizendo. Então, a Belo Horizonte de 1935, o bairro Prado, a Rua Herê, as outras ruas formam o cenário. O livro é uma espécie de diário que se realiza durante um ano. É o ano de 1935. A primeira página do livro, ele fala sobre o Natal de 1934, né? E naquela hora ele ainda diz que as noites insones de Natal, responsável por tanta literatura reles. A expressão é essa. Neste atual livro que essa Garnier editou, agora para aproveitar o filão do vestibular, né, toda Minas Gerais, ele não coloca literatura reles, usa hoje outro adjetivo, por sinal, para colocar essa situação. Mas no original ele ainda fala essas noites insônias de Natal, responsável por tanta literatura reles, né? Mas tentaram mudar um pouquinho aqui para nós, colocando um outro substantivo, né? Aliás, um adjetivo hoje, né? Então, essa situação, os bondes, né? Uma lembrança boa, os bondes passando na rua, fazendo movimento, tudo isso seria a forma de lembrar do Ciro, situar a Belo Horizonte de uma época que hoje não está mais. Se vocês disserem, por que esse trabalho é um romance? Ele é um romance, e está aqui Dona Ivone Silveira, que entende isso profundamente mais do que eu. Ele é um romance porque ele contém personagens e tramas suficientes para se enlaçarem uns nos outros. E todos os personagens do Ciro são complexos. Eles não aparecem no livro como em um conto que é pequenininho, que é curtinho, que não dá para descrever muita coisa. Vai falar de um personagem, só diz que é alto, magro, baixo. Esse não. Ele, quando coloca, por exemplo, não vou nem dizer do Belmiro, que é o próprio amanuense, né? Mas se ele vai dizer, por exemplo, os Borbas, que seriam a sua família, ele fala que os Borbas seriam integrantes da família pelo lado do pai. Então ele fala que a rudeza campesina, então ele mostra que o pai seria como os filhos e os seus antepassados.
aquele povo que gosta da fazenda, que tem a fazenda como profissão, que gosta do campo, que é áspero no sentido de que exige um tratamento também para com eles na mesma proporção. Lembro-me inclusive de um dia que o pai dele esteve, o pai do Belmiro, o personagem, esteve em Belo Horizonte e em uma determinada situação ele escorregou em um assoalho e que estava todo encerado, e ele reclamou para o deputado, o senador Furquinho ou outro deputado, falou: também vocês aqui na capital colocam sebo no assoalho? Ele não sabia que não era cera, já imaginava que era sebo, porque é a coisa proporcional, era da roça ali, o que ele conhecia na roça era sebo, para escorregar, e ele coloca aquilo ali no lugar de cera, ele encebar, ao invés de encerar. E essa situação. Quando ele diz os maias seriam os integrantes da família dos avós, eram pessoas da cidade, pessoas de Montes Claros, vamos dizer assim, não da fazenda próxima a Montes Claros. Então, nos maias, seria os seus avós maternos. Ele diz ser gente educada, gente da cidade, um povo delicado, um povo inteligente. Aqui na página, neste livro aqui, na página 120, trata exatamente desta situação, né? A aspereza dos borbas, que é antes couraça, para esconder um coração abundante, tem na Emília sua expressão integral. Os maias eram finos e a avó maia era um ser delicado e inteligente, né? Fora de Ouro Preto para a vila, quando se casou com meu avô, né, deputado geral. Então era gente que era deputado, gente que era da alta linhagem política, os comandantes da cidade, enquanto que o pai era ligado à fazenda. O avô era o Porfírio, e as suas irmãs, Emília, ele diz que a Emília, as duas irmãs dele eram a Emília e a Francisquinha, que eram pessoas complicadas. A Emília era rabugenta. A Emília tinha um papelão que colocava entre ele e ela na hora do almoço. Eu acho essa coisa tão interessante, que quando tinha em momentos muito especiais, ela dispensava tirar o papelão entre um e outro. E esse colocar um papelão dividindo a mesa para que um não visse o outro na hora do almoço, era uma loucura da irmã, era uma característica da irmã, e ele descreve isso com detalhes. A Francisquinha era também louca e velha, eles tiveram que interná-la, ele ia visitar, trazia notícias para a irmã ficava alegre, ficava triste quando a notícia não era boa. Então a gente nota a trama toda. E os seus principais amigos, fora da situação, né? O Carolino, que era um rapazinho ali de pouco entendimento e que aos poucos foi ficando amigo dele, a ponto de no fim de sua vida ajudar a cuidar dele, das suas compras e outras situações, e pagar os seus débitos e administrar o seu salário e cuidar da irmã, né, Emília, e outras pessoas. Como aí vem os personagens líricos, né, aquele amor, encanto, né, o romance em si nasce nessa situação. Ele tem a Camila, que é um amor de adolescente aqui ainda da região, seria um amor de Montes Clarense ainda, que ele fala da Vila Caraíbas, que foi aquela menina que ele amou em segredo e que não teve a oportunidade de namorar. E lá em Belo Horizonte, a Carmélia Miranda, o personagem Belmiro, com 38 anos, a Carmélia Miranda, uma menina de 18, né? E um encanto, uma moça linda, encantadora, e que ele via nela o reflexo, o espelho da Camila. Por isso que ele gostava dela, ele imaginava a Camila ali presente naquela Carmélia, né? Redelvin, que era filho de uma viúva, que ele disse que ela tinha vocação para sofrer, uma expressão muito bonita, né? Uma metáfora muito bonita para dizer do sofrimento da mãe dele, que tinha vocação para sofrer. O Silviano, que era professor, era a pessoa que emprestava aquele pacote de livros para ele, porque é difícil de adquirir os livros,
E a dificuldade, nós vamos falar sobre isso, por que no livro tem muito francês, nós vamos ter que falar sobre isso. Então o Silviano adquiria os livros aos metros cúbicos, segundo a expressão do próprio autor, e emprestava para ele. Ele fala do Giovanni, que é um italiano, com a sua mulher Marianina, fala do drama deles com o filho que foi preso. Tudo isso vai mostrando, né, a proliferação, as raízes do que está sendo escrito para diferenciar um romance de um conto, por exemplo, que seria mais curto. Fala da Jandira, ele fala muito do físico da Jandira, filha de Dona Hortência, né? Hortência, por sinal, vocês viram escrito num português corretíssimo, Hortência com S, né? Porque Hortência Hortência é relativo à horta, concordam? É um adjetivo derivado de um substantivo, e todo adjetivo derivado, todo adjetivo relativo, a regra é essa, né? Todo adjetivo relativo é escrito com S. Nós temos inglês é com S porque é relativo à Inglaterra, português relativo a Portugal, e vem Montesclarense é com S, o ense é porque é relativo a Montes Claros, e hortense ou hortência com S porque é relativa à horta. Né? Aí tem uma jogadora de basquete que teve um registro errado aí, escreveram Hortência com C, e a maioria de nós na nossa idade achamos que é com C e estaria errado, e o Ciro não erra, ele escreve muito corretamente. Então ele fala do Prudêncio, ele fala do Florencio, ele fala do Glicério, que era seu colega da seção onde ele trabalhava no serviço público, que é, por sinal, uma pessoa que ele confidenciou o amor dele pela Carmélia Miranda, e depois esse moço também tinha um encanto pela Carmélia, porque ele era da alta sociedade, tinha acesso à Carmélia, e a oportunidade de conversar com ela, que o amanuense, que o Belmiro não tinha, e depois ele ficou até meio chateado, ficou de mal do Glicério, porque o Glicério estaria amando a moça no lugar dele, e no seu lugar, num português mais correto, né? E essa dificuldade toda trouxe um problema para eles ali, trabalhando na mesma sessão, no mesmo local, né, na repartição pública no qual ele trabalhava. E ele fala até de Tomé, que era um papagaio, né? Então, todos esses personagens que eu estou mostrando para vocês, e falando as tramas e os problemas de cada um, são para mostrar que é um livro, que é um romance, nem só por ter 200 e poucas páginas, mas porque ele tem uma trama, ele tem uma condição assim bem envolvente, e cada pessoa tem o seu problema, cada pessoa tem suas qualidades, cada pessoa tem o que falar, cada um tem suas opiniões. Uns são políticos, outros são doidos, outros são funcionários, servidores, outros têm outras situações, uns têm dinheiro, outros não têm. E tudo isso, todos esses dramas colocados à disposição do leitor, é que faz com que esse trabalho seja considerado um romance. Uma situação interessante que vocês notam aí, é que nesse livro ele fala de algumas vezes ele cita uns pensadores franceses. Outras vezes ele diz que Silviano, que é professor, teria adquirido alguns livros franceses. Outras vezes ele fala de alguns autores que são franceses, diz de pensamentos dos franceses, e às vezes ele cita o francês sem traduzir. E vocês pensariam, mas que coisa, um francês aqui sem traduzir, o que é mesmo que ele quis dizer? Isso, para a época, 1930, 40, por aí, era o normal, porque estamos aqui diante de uma professora de francês. Vocês sabem que o francês era a língua que dominava nessa época. Os nossos livros vinham da França, os nossos jornais vinham da França, não tinha a influência do inglês, o português estava ainda engateando nesse ponto aqui no Brasil, formando uma cultura brasileira, não o português de Portugal, mas o português do Brasil, certo? Que ainda estava nessa fase de
receber influências externas para depois ter a característica que tem hoje, cheia de árabe, cheio de expressões da própria França, outras do latim, outras do inglês, né? E outras de outras línguas ainda, né? Influências da África, que o português do Brasil tem e que o português de Portugal não tem. Então, esta diferença é que, na época, era assim como vocês jovens hoje dominam o inglês, a idade do livro aqui, ele está situado em uma época que o domínio era do português. Não, desculpa, era do francês. Dona Ivone vai fazer uma intervenção aqui para vocês. Só um minuto, por favor. É pelo seguinte, porque, como ele disse, eu sou professora de francês, não, eu conheço o francês, mas é porque, naquela época, meu pai, por exemplo, que hoje estaria com mais de 100 anos, era o luxo aprender francês, como hoje é o inglês, porque a França dominava culturalmente todo mundo ocidental. Então, a pessoa que era ilustrada tinha que ter o conhecimento do francês. E eles ainda diziam: ma patrie, c'est la France. Quer dizer que a França foi desaparecendo culturalmente, o domínio da França foi desaparecendo culturalmente, e os Estados Unidos passaram a dominar economicamente. Então, o inglês hoje é que é a língua, poderíamos dizer, até universal. Mas Fernando Pessoa disse: a minha pátria é a língua portuguesa. Ótimo, ótimo. Nesse caso, esse livro, então, está mais do que explicado, ele está condizente com a época. A época que a cultura era esta, então ele está situado da sua época. Ele seria extemporâneo se ele situasse em uma Belo Horizonte de 1935 e colocasse todo mundo falando inglês, que não seria condizente com a realidade da época, né? Então, o romance Amanuense Belmiro, explicar aqui em primeiro lugar o que seria amanuense, que possivelmente vocês não ligariam esse termo a uma situação que eu tenho certeza que vocês usaram hoje praticamente essa função. Amanuense era um setor, um dos cargos do servidor público, que a pessoa tinha a função de tirar cópias. Hoje amplamente substituído pela máquina de Xerox, né, de fazer fotocópias. Depois das fotocopiadoras, não se usa mais o trabalho do amanuense. O amanuense era um copista, era uma pessoa que tinha a função de dar certidões do que estava escrito, transcrevendo o que na repartição contivesse. Então chegava na repartição, precisava de alguma coisa, caberia a um funcionário que tinha a função de copiar, transcrever e passar para frente. Obviamente tinha também outras funções, mas amanuense é uma pessoa realmente encarregada de um serviço de reprodução, repografia, xerografia, fotocópia, coisa assim, para os dias atuais, né? Então o amanuense Belmiro é exatamente a profissão dele, o servidor que ele era. Ele era um servidor público, um trabalhador para o governo, trabalhava ali prestando serviço em uma repartição pública, na chamada seção de fomento, certo? E nessa seção a função dele era ser amanuense. E o serviço, ele diz, era pouco. Por que ele diz dessa situação? Por que o próprio Ciro quis falar de um amanuense no lugar de falar, por exemplo, de um outro profissional, do próprio jornalista, de um advogado, de qualquer outra profissão, um livreiro ou outra qualquer? Ele, como servidor público, ele tinha as suas facilidades de conhecer por dentro as profissões. O amanuense, inclusive, é o seguinte: nessa época nós estávamos vivendo
politicamente a época das intervenções. Em 1930, houve uma revolução no Brasil e houve uma nova ordem, né, política, e a ditadura da época acabava ali com os presidentes. Até então, Minas tinha presidente. Não sei se vocês já viram falar na Avenida Presidente Wilson, no Rio de Janeiro, onde se situa, se não me engano, a Academia Brasileira de Letras. A Avenida Presidente Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Então, os estados, até 1930, tinham presidentes e não governadores. Quando o Dutra assumiu a presidência da República, ele disse: presidente sou só eu, estado terá governador. Então, daí para cá, da Constituição de 34 para cá, é que os estados tiveram governadores. E o Dutra, assumindo a condição, ele nomeava interventores, entre eles Benedito Valadares, que viria a ser depois governador. Valadares, governador. Ele foi interventor por um mandato e depois ele foi governador eleito pela Assembleia, mas eleito, né? Enquanto não era eleito, era interventor. Quando Valadares era da governadoria de Minas, era o governador de Minas, o Ciro dos Anjos foi trabalhar no governo como um burocrata. Trabalhava ali numa função no gabinete, conforme nós dissemos aqui. Ele trabalhou no serviço público, depois foi para o Rio de Janeiro no serviço público. Então ele tinha uma certa facilidade de fazer essa situação histórica, baseando no que ele já tinha facilidade de colocar. Ele colocou o seu personagem no contexto histórico, naquela fase de transição. Tanto é que, uma certa hora, vocês têm isso como prova. A menina, a Emília, em uma certa parte do livro, a Emília pergunta, acha que, olha, essa guerra não acabou ainda. A Emília era meio doida e ela falou com ele, Belmiro, a guerra não acabou. E o autor diz: com certeza, Emília está pensando na Revolução de 30, né? Porque a guerra que ela referia era a Revolução de 1930, porque o livro é descrito em 1935, ainda naquela parte que em 1937 viria um novo golpe militar, até 1942 o Dutra ser eleito presidente da República. Então essa situação entre golpes militares, ditadura do Dutra, interventor do estado de Minas Gerais, os primeiros governadores dos estados com esse nome de governador, essa é a parte política, certo? Da época. A história é justamente a parte histórica. O livro situa mostrando uma Belo Horizonte com seus bondes, com seus barulhos, as fábricas no centro da cidade. E o Ciro, muito bem-humorado, diz até o seguinte: todo dia ele acordava às 6 horas da manhã. Tinha uma fábrica de sapatos, se não me engano, no fundo da casa, e na rua Herê, ali no Prado, pertinho da Contorno, próxima à região hoje dos hospitais, no pleno centro de Belo Horizonte, tinha lotes vagos ali. Havia lote vago, né? Se eu falar, tinha aqui Dona Ivone me bate com toda certeza, né? Com muita razão. Havia lotes vagos ali, e no fundo desses lotes vagos ficava uma outra fábrica. E ele diz o seguinte, que aos domingos também ele costumava levantar-se cedo, porque a fábrica apitava também aos domingos. E ele fala até de uma forma engraçada, interessante. Ele fala que aos domingos ele costumava enganar os donos das fábricas, porque a fábrica apitava, dava um sinal lá às 6 horas, que no dia normal era a hora de começar o trabalho, e ele acordava com o barulho, e depois ele, enganando os donos das fábricas, ele voltava a dormir, como se isso influenciasse demais no problema da fábrica e dos trabalhadores lá, né? Então ele usa esse tipo de forma mais bem-humorada com suas experiências. E aí, para que vocês vejam, as fábricas eram no centro de Belo Horizonte, fábrica que
dava um sinal, era para toda a vizinhança ouvir. Por quê? Porque a cidade era tão pequena que quem ia trabalhar na fábrica do Prado acabava morando no Prado. Não precisava, também se fosse morar na floresta, que era o máximo, era do Prado à floresta ali também, dava para sair de lá e ir no primeiro bonde ou ir a pé, que não é tão longe assim, né, a verdade. Mas a fábrica apitava para lembrar os trabalhadores que nela trabalhavam ali por perto e que todos moravam ali por perto, como se tocasse uma campainha do colégio e um vizinho do colégio ouvisse a hora da campainha, que estava na hora de a turma sair. Então aquela campainha marcava que já eram 6 horas, que já eram tantas horas, e a fábrica também tinha sua campainha. Então era de uma época que nem relógio o povo não usava assim como relógio de ponto, vamos dizer, e sim a fábrica que chamava os seus trabalhadores, como a igreja chama os seus fiéis à hora da missa. Essa é a situação. A sociedade belo-horizontina da época é retratada mostrando a figura da Carmélia. A Carmélia é uma moça que ele chama, vocês encontrarão no livro aí, ele dando a qualidade de filistinos. Filistinos seriam a alta sociedade, como é o caso da Carmélia, que é uma filistina, como é o caso do primo dela, que veio de longe, que estudou medicina na Alemanha e que nem conhecia Minas Gerais, de tão importante que era ter formado em medicina na Alemanha. Isso em 1935 era um caso para poucos, enquanto que os outros ficavam limitados a serem do povo mesmo, né? Bem simples. Então a sociedade eram os altos bailes, as altas badalações, vamos dizer, dentro do que a época permitia. Lembrando que o Glicério, amigo dele de chefe de sessão, era uma pessoa que estava ali com o apoio de um certo deputado, que entrava na sessão na época sem concurso público, e era uma pessoa da sociedade, tinha contato com esses filistinos citado aí. Então esse seria um contexto histórico, e social e político do livro. Algumas situações, né, ele cita, né, aqui aleatoriamente algumas coisas que eu marquei, né, ele coloca, o Ciro coloca aqui algumas situações que dá para a gente ver, para situar o modo que ele escreve por meio de metáforas e também o encanto que ele escreve, porque sem dúvidas eu já tinha dito algumas vezes que esse livro foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Depois eu li um livro muito bom, do Max Portes, chama Maruim, muitíssimo interessante também, bem ao estilo mineiro, muitíssimo bom. E esse livro ele tem as mesmas características que a gente encontra no Machado de Assis, um português responsável, bem escrito, bem colocado, colocando de forma refletida. Com certeza é um livro feito e reescrito. Não é uma coisa para dizer, acabei de escrever, está bom, está jogado para lá e assim seja. Nota-se que ele refazia muitas dessas coisas, embora o próprio estilo do Ciro é de já escrever perfeitamente da primeira vez que coloca. Algumas vezes eles colocam frases que a gente pensa, é impossível uma pessoa pensar tanta frase bonita seguidamente se não tiver uma boa qualidade, mas é a quantidade de livros que ele, Ciro, o escritor, tinha, né, na cabeça. Tá? O estoque de palavras dele estava enorme, justamente porque enorme era a quantidade de livros que ele já tinha lido. De tanto ler livro, ele tinha o que falar. Aliás, vale até uma informação aqui, um incentivo para vocês. Eu fico meio triste quando eu vejo nas lojas de fotocópias hoje, existe muita gente procurando
o resumo da obra para comprar. Ah, que não dá tempo de ler. Dá tempo sim, dá tempo. Com certeza dá tempo. Que leiam 5, 10 livros, que tem que estudar também, sim, mas a profissão do estudante é estudar, né? E se não estudar, se não ler todas as obras na sua profundidade, o aluno não terá a melhor oportunidade de buscar no seu estoque de palavras, a palavra adequada para a hora própria. Então, na hora da resposta aberta do vestibular, a pessoa pode até saber o que quer falar, mas não sabe falar porque não tem costume, não aprendeu com outros. E a literatura, ela é ativa ou passiva? É ativa quem escreve e a literatura ativa. O leitor é um escritor passivo. E de tanto ser um escritor passivo, aquele que apenas participa, que é apenas parte do grupo, ele uma hora passa a ter capacidade para também manifestar, para também escrever. E aí é que entra a hora da resposta de vocês no vestibular. Então, algumas coisas, a gente vê que o Ciro, pela quantidade de livros que ele já tinha lido, ele coloca como se fosse o Belmiro fazendo um diário, algumas frases lindas, como esta aqui, que aleatoriamente eu abro e vejo. Vinha alegre, isso falando do Silviano, ele vinha alegre com essa beatitude que o 6º ou 8º chope nos traz. Então, às vezes ele cita, no inicinho também, eu me lembro que ele fala dessa questão, a euforia que o chope traz, a vida se torna fácil. Então, às vezes ele dá opinião aqui, e não foi senão para favorecer o esquecimento, dando repouso à sensibilidade que Deus pôs no mundo, paisagens, cuidados, outros bens, outros males, inclusive Jandira. Às vezes ele cita frases que a gente fica encantado. Gente, como que pode uma pessoa tão gente quanto nós, né, tão simples quanto nós, de carne e osso como nós, ter uma ideia tão brilhante que nós não temos? Imaginem esta: Jandira indicou-me logo uma cadeira e um copo, pois o chope já ia adiantado. Na verdade, ele chegou e os amigos já estavam tomando uns goles há mais horas, e ele fala que o chope já ia adiantado. Ele fala que tais desnivelamentos é que compõem minha vida e lhe sustentam o equilíbrio. Há um Belmiro patético que se expande enorme na atmosfera caraibana, que seria Montes Clarence, né? Sempre sucede um Belmiro sofisticado que compensa o primeiro e o retifica, ajustando-o nos quadros cotidianos. Desejaria planar suavemente, conduzindo sem tropeços os que me acompanham, mas falta-me engenho para isso e nem poderia pô-lo nesses apontamentos íntimos sem o risco de falseá-los. As coisas estão no tempo e o tempo está dentro de nós. Ele fala a uma certa hora, né, ele coloca o enterro e ele fala: mas que defunto metódico esse, né? Ele chegou aqui, defunto metódico esse que deliberou